Bom, continuando o nosso conteúdo, pessoal, agora a gente vai falar sobre o sarcômero. Então, o sarcômero, ele é a menor unidade funcional do músculo e é nessa unidade que ocorrem os processos de contração e relaxamento muscular. Então, na verdade, quando ocorre a contração muscular, isso significa um encurtamento do sarcômero. Então, nada mais é do que o sarcômero é mais curtinho. Então, aqui nessa foto microscópica, a gente consegue perceber a unidade do sarcômero, que seria aqui entre cada uma dessas linhas pretas aqui mais acentuadas. A gente já vai estudar o que é essa estrutura. E aí, quando a gente também observa essa imagem, a gente consegue diferenciar diferentes linhas e colorações ao longo das regiões aqui do sarcômero, como mostra a figura. Isso tem uma explicação, que é a forma como os miofilamentos estão dispostos dentro do sarcômero. Bom, estudando sobre essas estruturas, então, do sarcômero. Essa linha preta que divide um sarcômero e outro, né, que delimita a unidade estrutural do sarcômero, é chamada de linha Z, que é justamente essas linhas escuras. Ela é formada por uma série de proteínas bastante complexas e elas vão delimitar a unidade do sarcômero. Portanto, o sarcômero ele é sempre compreendido entre a região entre uma linha Z e outra, tá? E aí a gente tem a banda I. A banda I vai ser essa região mais clara aqui, ó. Ela sempre vai estar no meio de uma linha Z, tá? Aliás, a linha Z sempre vai estar no meio de uma banda I. Tá vendo aqui, ó, banda I? Seria justamente essa região mais clarinha aqui. E o sarcômero, ele sempre vai pegar metade de um lado da banda I e metade do outro lado da banda I, tá? O que acontece? Essa região aqui ela é mais clarinha porque ela é composta apenas pelos miofilamentos finos, que são a actina, que a gente também já vai estudar daqui a pouco. E aí a gente tem a banda A. A banda A é o centro do sarcômero e ele compreende essa região mais escura aqui, tá? Então, essa região escurecida aqui seria a banda A. E a gente tem a zona H. Essa é um pouquinho mais difícil de enxergar, porque ela é uma região clara, localizada no centro da banda A. Porque nessa região eu só tenho a presença dos miofilamentos grossos, que é a miosina. Sendo que nessas outras regiões aqui, que é bastante escura, eu tenho uma sobreposição dos miofilamentos finos, actina, e miofilamentos grossos, miosina. Então, a zona H vai ser aonde vou ter só a presença do miofilamento grosso. Ela seria, nessa figura aqui, dá pra gente conseguir ver melhor porque é uma ilustração. Então, ó, aqui é a linha Z. E aí, aqui seria a banda I, tá vendo? Essa parte aqui que tem só o miofilamento fino representado aqui por essa linha mais fina. E aí, aqui eu tenho a banda A, tá vendo? Que compreende tanto o miofilamento fino quanto o miofilamento grosso, que seria a sobreposição de um com o outro, por isso que a aparência fica mais escurecida. A zona H, ela vai ser essa região aqui, bem no meio da banda A, onde eu tenho apenas o miofilamento grosso. Vocês vejam que o miofilamento fino, ele termina mais ou menos aqui, tá vendo? E aí o miofilamento grosso, ele ainda continua, porque ele está aderido na outra região do sarcômero, que é denominado de linha M, que é localizada bem no meio da banda A. E a linha M, ela é responsável por unir e sustentar os filamentos e os feixes de miosina. Então, a zona H, essa região aqui clarinha entre as linhas M, né? Onde eu tenho só o miofilamento grosso e não tenho o miofilamento fino. Ela é difícil de ver na figura microscópica justamente porque aqui o filamento grosso ele consegue ocupar uma densidade maior e aí isso faz com que a coloração aparente seja um pouco mais escura quando comparada aqui com a banda I, que só vai ter o miofilamento fino, né? Essa foto aqui dá para ver um pouco melhor, né? Então, eu tenho aqui a linha Z, tá vendo? Que delimita a unidade do sarcômero, né? Então, aqui é o sarcômero. Aí, eu tenho a banda I, que seria essa
parte aqui, né, onde eu tenho só o miofilamento fino, que vai estar aqui disposto, suspendido pela linha Z, ou disco Z, também pode ser chamada assim. Aí aqui eu tenho a banda A, que é aquela parte onde o miofilamento fino chega até aqui e o miofilamento grosso sai daqui. E aí essa sobreposição de um e outro proporciona essa região mais escurecida. E aqui bem no meio da banda A, vocês estão vendo aqui a linha M, bem no meio, e aqui tem uma região um pouquinho mais clara, né? Então perceba a coloração aqui e a coloração dessa linhazinha aqui por onde o meu apontador de laser está passando, estão vendo? Então, essa linha aqui é onde eu tenho só o feixe de miosina, que a gente chama de zona H. Porque o filamento de actina ele vai acabar bem aqui, ó. E bem aqui. E aí, aqui eu tenho só o feixe de miosina. Então, por isso que essa região fica mais clarinha e ela é chamada de zona H. Então, essa é a estrutura do sarcômero. Recapitulando. Linha Z são as linhas escuras que formam, delimitam a unidade do sarcômero, sendo que o sarcômero ele é compreendido entre duas linhas Z. Banda I, região mais clara, localizada ao lado da linha Z e é composta apenas por filamentos finos. Banda A, região central do sarcômero que possui coloração mais escura e sobreposição dos miofilamentos finos e grossos. Zona H, região clara localizada no centro da banda A. Nessa região há apenas a presença dos miofilamentos grossos, miosinas, né, que seriam aqui e aqui. E a linha M, que é localizada ao meio da banda A, e ela une as caudas dos feixes de miosina. Essa foto aqui tem uma ilustração que dá para conseguir ver melhor cada uma dessas unidades do que compõe o sarcômero, tá? Essas fotos, essas colorações aqui, elas são todas ilustrativas, tá, pessoal? A cor mesmo desses filamentos não são azul nem vermelho. Isso aqui é para deixar a figura de mais fácil entendimento. Então, aqui ele está representando a fibra muscular. Então, o sarcômero, tá vendo aqui a linha Z, representada por esse zigue-zaguezinho aqui, ó, que tá aqui no músculo. Então, aqui eu tenho um sarcômero, estão vendo? Aí, a linha Z, ela sustenta aqui os caudos, os filamentos finos, que são a actina, estão vendo? Aqui eu tenho a linha M, que é essa região central, que sustentam a miosina. E aqui, essa parte onde eu tenho essa sobreposição entre a actina e a miosina, é a banda A, que é aquela região mais escura do sarcômero, justamente por conta dessa sobreposição. E aí, aqui, eu tenho essa região mais clarinha, composta só pelos filamentos grossos, que é a zona H. E aqui, essa figura aberta de uma maneira também mais fácil de entender. Então, disco Z, filamento de actina, banda I, banda H, aqui linha M, filamentos grossos de miosina, banda A, e aqui zona H, onde eu tenho somente a miosina, sem a presença da actina. A actina termina aqui, certo? Aqui é uma figura já microscópica, né? Então, já no preto e branco, como é na real essas regiões, né? Aqui embaixo até tem uma ilustração parecida com essa daqui. Eu coloco bastante ilustração para tentar facilitar o entendimento, porque eu sei que essa parte do conteúdo ela é complexa, tá? Então, aqui, ó, a região da banda A vista macroscopicamente, e como ela é representada aqui na figurinha, né, da figura didática, e aqui a banda I e a linha Z, como ela é vista microscopicamente, e aqui ela é representada na figura ilustrativa. Bom, agora a gente já viu que o sarcômero ele é a menor unidade
funcional do músculo, né? E que ele é praticamente preenchido pelas miofibrilas, que são os miofilamentos, que são esses filamentos grossos e finos aqui que a gente acabou de falar. Então, essas miofibrilas, elas vão ser elementos contráteis, né? Ou seja, que promovem a contração, e elas estão densamente agrupadas, como a gente também acabou de ver, e elas são responsáveis por grande parte do volume muscular. Então, basicamente, o volume de um músculo, ele é composto principalmente por essas miofibrilas. No músculo, eles estão perfeitamente alinhados, como a gente viu, né? Aqui a gente consegue ver como se fosse essa figurinha aqui mais de longe, né? Então, a gente consegue entender aqui um pouquinho da estrutura. Então, ó, banda A, aqui, ó, sarcômero, banda I, banda A, né? Então, a gente consegue perceber visualmente essas diferenças de colorações ao longo da miofibrila, justamente porque ela... Ai, moto, gente. Justamente porque ela apresenta essa sequência evidente de bandas escuras e bandas claras, que é dependendo aí do que tem nessa região do sarcômero, se é só actina, se é só miosina ou se é a sobreposição dos dois, tá? A estrutura da miofibrila, ela é determinada justamente pelo esse alinhamento paralelo dos miofilamentos finos e grossos, e uma fibra que possua diâmetro aí de cerca de 50 micrômetros, ela vai possuir de 1.000 a 2.000 miofibrilas ao longo de toda a extensão dessa fibra, tá? E aqui, quando a gente olha para a fibra muscular de uma maneira mais ampla, a gente consegue ver essa parte escura, que seria a banda A, e a parte clara, que seria a banda I, que vendo um pouco de mais longe é o que a gente consegue perceber mais evidente. E como a gente falou, esse alinhamento paralelo, né, dos miofilamentos finos e grossos forma a estrutura da miofibrila. Então, esses filamentos, eles se sobrepõem ao longo do eixo longitudinal da fibra, e aí eles formam essa alteração de cor, como a gente também já falou, que são referentes às bandas escuras e às bandas claras. É por conta dessa forma de como os miofilamentos finos e grossos se alinham e se agrupam, né, dentro do feixe da fibra muscular, que confere ao músculo essa característica que a gente chama de estriada, porque é justamente essa forma organizacional aqui da fibra, né, que a gente acabou de estudar aqui, que vai fazer com que a gente consiga enxergar no músculo regiões claras, escuras, claras, escuras, claras, escuras. Então, é por conta dessa organização que a gente chama esse músculo de músculo estriado esquelético. Bom, e aqui também uma outra figura que ilustra bastante essa organização estrutural dos miofilamentos. Então, aqui eu tenho a miofibrila, né? E aí eu tenho o sarcômero, né? A gente tá vendo aqui de uma maneira mais... como se estivesse vendo mais de longe. A banda I, aqui o disco Z, né? Essa linha preta. A banda I, a banda A aqui, linha M e a zona H aqui. E aí aqui a gente olhando os miofilamentos propriamente ditos, né? Então aqui, disco Z, actina, filamento de actina formando a banda I, filamento de actina sobrepondo sobre a miosina, formando a banda A, linha M, zona H. E aí agora a gente vai estudar, né, o que são os miofilamentos finos, né, que eu já comentei que principalmente a actina, e o que são os miofilamentos grossos, a miosina, e o que eles fazem no músculo e qual o papel deles dentro da contração muscular.